Vamos lá. Então, a expectativa da educação física escolar tem como objetivo a reflexão sobre a cultura corporal, como coloca a coletiva de autores, contribuir para a afirmação dos interesses de classes das camadas populares, na medida que desenvolve uma reflexão pedagógica. Veja bem, interesse das camadas populares, ok? Desenvolver uma reflexão pedagógica sobre valores como solidariedade, substituindo o individualismo, cooperação confrontando a disputa, distribuição em confronto com a apropriação, sobretudo enfatizando a liberdade de expressão dos movimentos e a emancipação, negando a dominância e submissão do homem pelo homem. Umas questões mais importantes aqui que eu vejo, que ficou a desejar, só a questão do tempo livre. Ficou mais estreito, ficou uma veia teórica ligada ao tempo livre. E quando falamos de veia, falamos de estreito. O tempo livre ficou estreito. Quanto mais nós olhamos o professor de educação física, que é relacionado ao estudo emancipatório, aprisionatório, ou seja, ao defender uma perspectiva de reflexão da cultura corporal, vamos defender o lazer. Ponto. Então, se defendemos o lazer, vamos defender todas as áreas. Esporte, cultura, saúde, porque quando falamos de tempo, falamos de lazer. Quando falamos de tempo, falamos de moradia. Quando falamos de tempo, falamos de segurança. Quando falamos de tempo, falamos de etnia. Quando falamos de tempo, falamos de quê? Ou seja, classes A ou B. Então, a reflexão da cultura corporal, coletivo de autores, justifica-se a expressão corporal, que é uma linguagem. Aí a linguagem é uma ciência? A linguagem não é ciência? É lógico que é uma ciência para alguns, porque como eu falo, em questões, qualquer linguagem é uma ciência, ainda está inserida, adaptada ao próprio indivíduo, fixada no seu campo gradual e gradativo de aprendizado. Quando você fala algum símbolo, algo que você possa preservar na sua vida, coloca uma questão importante que eu falei aqui, sobre o coração. Os meios circulatórios e o número 8. Lembra que eu coloquei ali o perfil, a bola, o óculos, coloquei ali o número 8? São colocações importantes ligadas ao quê? A aliança que nós temos entre a alma, corpo, ou seja, em questões de estado de espírito. Nós não vamos entrar, não vamos detectar essas questões de lazer, então estado de espírito, mas outras questões importantes. A expressão corporal é a linguagem, é um conhecimento universal, patrimônio da humanidade, que igualmente precisa ser transmitido e assimilado pelos alunos na escola. Assim sendo, a reflexão sobre a cultura corporal possibilita a compreensão da realidade natural e social. Aí vem a realidade que eu falo, que é a realidade natural e social, que é lógico que é natural. A criança nasce nessa natureza, é lógico que o próprio Rosier fica um pouco exagerado quando fala sobre que depois que parece que é um jardim do Éden, mas depois que vê o próprio mundo em si mesmo, no seu próprio egocentrismo, e no seu próprio egocentrismo, o seu brinquedo, no próprio egocentrismo, entre o seu princípio de força, ele vai aprender, ou seja, levando pancada, é possível, mas através de, ou seja, caindo, machucando, ou seja, aprendendo a andar, a caminhar, ou seja, engatinhar. Isso é um modo natural, mas a maneira que vai aprendendo, vai haver um desenvolvimento entre as questões operativas, que vai chegar ao campo potencial, até chegar ao nível proximal, que são relações que vai chegar na sua voz adulta. Embora esse ciclo de vida e princípios de força relacionam a realidade natural e social, complexa e contraditória, porque aonde há uma contradição, há outra contradição, e aonde há outra contradição, há um contraponto. E aonde há um contraponto, como diz o David Hume, há um campo escapatório, o que é um escape, entre questões de reflexões entre o meu próprio corpo e a minha própria imagem. E a minha própria imagem, eu vou fazer uma reflexão dos meus erros. Pode ter edemas, machucados, ou seja, escândalos anatômicos, fatores que acontecem socialmente, que vai inserir esses meios. E a mediação que ocorre nos meios da realidade, e a realidade, um desenvolvimento real, e no campo real ligado ao potencial e ao proximal. Deste modo, a concepção crítico-superadora
propõe que o trato com o conhecimento se dê de forma diferenciada do que vem ocorrendo, defendendo uma concepção de currículo ampliado, que busca uma articulação entre as formas como o homem historicamente construiu e sistematizou o conhecimento. Quando falamos de currículo, falamos de caminho. Quando falamos de currículo, falamos de trilha. Quando falamos de currículo, falamos de obstáculos. Currículo é um meio também de mostrar ali no grego, ou seja, é algo que vai haver uma identificação bem sintetizada, mas que vai caber nós diagnosticar nas nossas próprias impressões. Embora o próprio currículo, vou passar em algum lugar e alguém vai olhar só pela minha roupa, ou seja, para o meu jeito, minha maneira de falar, e vai, ou seja, detonar ou vai espancar alguém, tem que haver um diagnóstico nesses gatilhos culturais e entre essas mediações. Então, o modo entre o conhecimento e o reconhecimento, entre a expressão da realidade, quando eu falo real, desenvolvimento real, eu quero ser realista nesses pontos importantes. Então, entre esses pontos importantes, então, quando falamos sobre o homem histórico, vamos aprender a motricidade ampla, a motricidade global, eles falam que é a motricidade que ela amplia todos os horizontes, fronteiras, aonde há fronteira também há guerra, aonde há fronteira há ilhas, aonde há fronteira há pontes que possam intercalar formas e coisas históricas, entre o aprender um ser, entre aprender um fazer, entre aprender um reconhecer. A sua autorreflexão vai dizer quem é você. E quem é você vai demonstrar o campo típico e o local onde você está. A questão de ética é o dever de ser. Isso que eu discuti com o Dalcol, aquela questão importante. Ele é diretor lá e mestre de educação física. A ética, ela é uma utopia. Mas a palavra utopia, para mim, eu quero dizer, é uma utopia que se autoavalia a probabilidade e possibilidades de criar novidades. E aonde a novidade que cria movimentos, vão haver atos importantes para a própria educação física e contribuições científicas. O saber, ele é diversificado em cada local e município, em cada estado ou país. O saber é o quê? O que é saber? Saber é eu estar com 40 anos, 50 anos? Ou saber é uma pós-modernidade contemporânea? O que é saber? Aí nós podemos identificar em questões de verdade. A verdade é um saber, mas eu vou trazer o meu saber neutralizado e os outros não? O meu saber é centralizado? Ou meu próprio lazer? A palavra centralizar no dicionário já vai falar centralizar, por quê? Nós temos que centralizar, porque a palavra centralizar já demonstra uma condenação que há várias outras pessoas centralizando outro pensamento. Aonde eu centralizo o pensamento, alguém já pensou, ele centralizou na concepção dele. Então, houve outras pessoas no próprio movimento, em outra concepção, para ser centralizado. Aonde há algo centralizado ou generalizado, há meios. E aonde há meios, há um movimento. Então, o saber coloca umas condições cotidianas relacionadas ao currículo e essa crise. Não é essa crise, né? Aí, abaixa a sua crise aí. A palavra crise está ligado a crista. Embora crista, nós temos que ser modestos em questões para como dever ser, para se adaptar, para sobreviver, uma razão de viver. Ok? Então, desse modo, o pensar, o sentir, o agir e essa realidade social que está inserido o relacionamento interpessoal, que é o aspecto que abrange, ou seja, o relacionamento pessoal, aspecto proximal. Ok? Então vamos lá. Tem um compromisso entre interesses das camadas populares, conforme os jogos populares, calendários que vão ser inseridos nas escolas, que o próprio professor de educação física vai abordar aquela situação histórica e os conteúdos e vão colocar meios efetivos que possam agradar, ou seja, agradar a si mesmo ou agradar o próprio sistema conservador, que é algo otimista, glicogênio,
DNA na veia.